Graça e paz, amém? Você está feliz nessa noite? Aleluia! Eu louvo e agradeço a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Estar aqui é favor de Deus, amém? E quando o pastor me fez o convite, eu tremi por dentro. Mas, quando o Senhor nos chama, nós temos que atender o chamado dEle, amém? Então, queridos, uma criança... Se ela pregar, se ela conhecer a palavra, ela pode pregar a palavra. Então, eu e você podemos pregar essa palavra. Amém? Então, feche seus olhos, né? Curve a sua cabeça e vamos pedir ao Senhor a direção para essa noite. Aleluia, Pai. Como é bom te exaltar. Nós já te rendemos louvores. E como é bom estar na tua casa, na tua presença. E nós estamos aqui, Senhor, para pregar a Tua palavra. E não é uma palavra que nós queremos ouvir, mas é a palavra que Você quer que nós venhamos a entender nessa noite e ouvir da Tua parte. Então eu estou aqui como boca do Senhor para trazer a palavra que você necessita nessa noite. Uma palavra que vai construir a sua vida. Pai, eu já profetizo corações férteis aqui nessa noite. E o diabo não vai roubar a palavra do coração deles, ó Pai. Eu creio, Espírito Santo de Deus, vamos fazer isso juntos mais uma vez. Em o nome de Jesus, e quem crê diz? Amém. Amém, glória a Deus. Então eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor ao teu coração nessa noite, e eu vou pregar uma palavra que vai edificar sua vida, vai construir sua vida, vai te alinhar, vai te construir, vai te corrigir, e para quê? Para que você possa viver toda a vontade do Senhor, não apenas nesses dias, mas durante todo o ano de 2024, você recebe? Amém? Só que deixa eu te falar uma coisa, querida do Senhor. Para você e eu termos um novo ano, um ano abençoado, nós precisamos ter novas atitudes. Amém? Para que você e eu tenhamos um novo ano, nós precisamos de uma nova maneira de pensar. Tem uma frase que eu sempre carrego comigo que diz assim: e nada muda se você não mudar. Amém? Então Deus... Ele conta comigo e com você. Coloca para a gente, por favor, 1 Coríntios 3, 9. A Bíblia diz que você e eu somos cooperadores de Deus. Então, a jornada com Deus não é uma jornada passiva, onde eu só espero que Deus faça e eu só vou crer, eu só vou esperar, eu só vou receber. Não. A jornada com Deus é uma jornada ativa. Amém? Onde eu me movo, onde eu sou inspirada por Deus, onde eu sou guiada. A fé vem pelo ouvir, mas a fé não opera pelo ouvir, ela opera pelo agir, amém? Então nós temos que ter essa jornada ativa, olha só, porquanto nós somos colaboradores de Deus. Ele conta com você e comigo. Deus tem expectativas sobre a sua vida, você sabia disso? Sabe, aquele pai que está olhando, cheio de expectativa, meu Deus, o que será que o meu filho, que a minha filha vai fazer com que eu tenho confiado sobre a vida dele? Você conhece a parábola dos talentos? A Bíblia diz que o Senhor dá 1 talento para uma pessoa, 2 para outra e 5 talentos. Ou seja, primeiro de tudo, aqui todo mundo tem um talento, amém? Então não tem desculpa para você e nem para mim. Todos nós temos algo para fazer nessa terra. Mas só que a parábola diz que eles vão e multiplicam. Aquele que ganhou 2, ganha mais 2. O que recebeu 5, ganha mais 5. Mas aquele que ganhou apenas 1, ele enterra por medo. Mas deixa eu te falar. Meditando nessa parábola, eu não consegui ver Deus usando a parábola, entregando os talentos e com ela dando toda a lista do que eles iam fazer, nos mínimos detalhes. Não. Ele só entregou os talentos com a expectativa, vão e façam. Me surpreendam. Vocês têm criatividade dentro de vocês. O Espírito Santo habita aqui, que guia você e a mim a toda a verdade. Amém? E queridos, isso é muito urgente.
E muito importante, porque tem uma palavrinha que é muito importante para você e para mim, se chama tempo. Diga comigo, tempo. O tempo é muito caro e muito precioso para mim e para você. Diz que um homem, uma certa vez, ele estava diante de um riacho e ele coloca a mão naquela água e a água está correndo, fluindo. E ele diz, a água que eu toquei já não é a mesma. A água que eu toquei já não é a mesma, porque ela vai e não volta mais. Assim é o tempo. Ele não volta mais. Ele não volta mais. E o Senhor te pergunta nessa noite, o que você tem feito com o tempo que eu tenho te dado? O que você tem feito com as oportunidades que eu tenho dado para você? Porque o Senhor, Ele tem confiado coisas maravilhosas a nós. Ele nos confiou família, amém? Nos confiou um trabalho, uma profissão, um chamado, um propósito. E o que você e eu temos feito com esse chamado? Com as oportunidades que Ele abre diante de você. Efésios 5:16, coloca para a gente. Diz que nós temos que remir o tempo. E o que é remir o tempo? É aproveitar cada oportunidade. É aproveitar ao máximo o tempo que Deus te dá nessa terra. Amém? Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E é por isso que nós precisamos correr e valorizar o tempo que nós temos. E não desperdiçar o tempo que Deus nos dá com crises. Sabe? Com incertezas, com insegurança, dizendo o tempo todo, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que fazer. Ei, Deus já nos deixou na sua palavra tudo que você e eu precisamos fazer. Mas o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade. Então hoje é o dia de essa frase morrer e sair do teu vocabulário. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Deus habita dentro de você. O poder está dentro de você. Amém? Então hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. O dia é hoje, não é amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu ligo. O dia é hoje. O Senhor está falando, é hoje que você decide crer e mudar de vida. É hoje que você vai ter uma nova maneira de pensar e viver um 2024 de novas oportunidades. E viver um 2024 de portas abertas que não se fecharão. Mas se você tiver uma nova maneira de pensar. Amém? Você está comigo? Então, tem uma imagem aqui. Pode projetar a imagem para a gente, por favor? É uma decisão para o ano novo. Foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Nessa noite, olha só. Ame a presença. Amém? Ame a intimidade. Ame a palavra de Deus. E veja os resultados e a transformação extraordinária que você tanto precisa. Amém? Glória a Deus. Eu rascunhei um tema para essa mensagem e seria os 3 pilares fundamentais para uma vida cristã vitoriosa. Eles não são os únicos, mas eles são fundamentais e Deus trouxe essas 3 palavrinhas ao meu coração. Antes de subir aqui, eu busquei a inspiração do Senhor. Pai, o que você quer falar para a sua igreja no dia 7 de janeiro de 2024? Então, Deus trouxe 3 palavras ao meu coração. Intimidade, palavra, sabedoria. Amém? Pilares. O que são pilares? São bases para um desenvolvimento sólido, para uma estrutura robusta. Queridos, todos nós aqui já tivemos a oportunidade de ver uma construção do início, já? E você passa ali em frente àquele lugar e você não consegue ver nada ainda. Mas você vê um buraco que é cavado e muita gente trabalhando na fundação, mas você não vê nada. Então, muito tempo é investido para preparar uma fundação de um grande prédio. Muito tempo é investido e muito recurso. Mas até que um belo dia,
uma grande construção se eleva. E você vê um prédio belíssimo. Sabe o que isso nos diz? Antes de você e eu crescermos para cima, temos que crescer para baixo. Amém? Temos que ter raízes profundas. Temos que ter uma fundamentação sólida no Senhor. Até que venham os resultados do lado de fora. Então Deus está construindo a sua vida agora mesmo. Tenha paciência. Deus está trabalhando na tua vida. Amém? Tem obras que são mais rápidas, mas tem obras que demoram um pouco mais. Então diga comigo: Deus está trabalhando, está construindo a minha vida agora mesmo. Amém? Eu me alegro com isso. Então vamos lá, né? O primeiro pilar, que é a intimidade. Talvez os homens não gostem muito dessa palavra, intimidade. Mulher, quando chama o maridão para conversar, ele já sabe. Então, mas Deus está trabalhando na sua vida, homem. Amém? Então, o que é intimidade? Intimidade é relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. Então, intimidade, o relacionamento mais íntimo que nós temos na Terra é o relacionamento de casamento entre um homem e uma mulher, amém? Só que existe um relacionamento que é muito mais poderoso e muito mais precioso em nossas vidas. E esse relacionamento é nosso relacionamento com Deus. E Deus, Ele busca intimidade com o homem. Deus, Ele busca se relacionar com o homem, amém? Você sabia que no mundo existem entre 40 mil a 60 mil religiões? Olha só, é muita coisa. 40 mil a 60 mil religiões no mundo. E todas elas têm uma coisa em comum, sabe o que é? É sempre o homem buscando Deus, da maneira dele. Mas é sempre o homem buscando a Deus. Mas o cristianismo, e eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que não é uma religião, mas é um estilo de vida, amém? Eu prefiro pensar assim, é um estilo de vida, ele é a única exceção a tudo isso. Porque cristianismo é Deus buscando o homem, amém? É Deus buscando o homem, e isso começou lá no Gênesis. A Bíblia diz que Deus vinha todo dia, na viração dos dias, para conversar com Adão. Mas o homem peca. E aí a Bíblia diz que ele se esconde de Deus. Ele fica com medo, ele faz roupa de folhas de figueira para se cobrir e se esconde. E aí a voz de Deus vem. E a primeira pergunta, queridos, que Deus faz, não é de acusação, é de busca. Você sabia disso? Coloca pra gente Gênesis 3. Gênesis 3, do 8 a 9. Olha o que diz. A primeira pergunta que Deus faz após o homem cair é uma pergunta de busca. Não é de acusação, não é: Adão, que decepção. O que você fez, Adão? Eu te coloquei num lugar tão perfeito e você estragou tudo. Não. Gênesis 3, 8, 9. Olha só, naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que você está? Amém? Isso é uma pergunta de busca, queridos. Deus está perguntando para você hoje: ei, filho, onde é que você está? Filha, onde é que você está? Porque desde esse tempo, o homem continua até hoje se escondendo de Deus. Você sabia disso? Com medo de Deus, fazendo roupas para si, buscando deuses substitutos para o Deus Todo-Poderoso. Mas eu vim aqui te dizer nessa noite que Deus não é uma ameaça. Deus não é um tirano. Deus não é um carrasco. Amém? Mas Deus está procurando o homem para se relacionar com Ele. Deus quer se aproximar de você. Só que tem um caminho para isso. E tem nome e sobrenome.
Jesus Cristo, Filho de Deus, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Esse é o meio, esse é o caminho, essa é a pessoa por quem você e eu podemos nos aproximar outra vez do Senhor. Amém? Posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? Então Deus está perguntando, onde você está? Você tem se escondido? Tem sentido medo? Deus pergunta, onde você está? E agora eu quero te levar para o Salmo 63. Estamos ainda falando de intimidade. Intimidade. Salmo 63, verso 1. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Ó Eterno, Tu és o meu Deus. Não é o Deus do outro. Não é a experiência do outro. Não é apenas que eu ouço falar. Davi conhece o seu Deus. E ele diz, o meu Deus. E a ti eu busco. Quando? Dia e noite. Isso é intimidade, queridos. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença. Preste atenção. Numa terra árida, exausta e sem água. Na versão King James clássica, vai dizer assim, minha alma tem sede de ti, a minha carne anseia por ti em uma terra que é seca, em uma terra que é sedenta, onde não há água. Sabe o que Davi está dizendo? Primeiro, ele estava no deserto, quando ele escreve o Salmo, e ele estava desprovido, queridos, de muita coisa. E ele estava desprovido de água, amém? Então ele está dizendo aqui, sabe o que? Ele está dizendo assim, Deus, eu te quero, eu te desejo muito mais do que a água natural. E olha que eu estou com sede. Então eu te desejo muito mais do que aquela deliciosa água de coco refrescante, num calor desses de Marabá que a gente tem vivido. A minha alma te deseja muito mais do que a minha comida favorita. E aí ele está dizendo para mim, para você assim, Deus, eu desejo algo. Eu quero ser saciado por você, porque nada que esse mundo pode oferecer me preenche. Porque esse mundo é seco, esse mundo é sedento, ele mesmo não tem água. E a água que ele oferece não é água, porque você continua tendo sede, sede de aprovação, sede de ser amado, de ser notado, valorizado. É por isso que o homem sem Deus tem um vazio que nunca é preenchido. Porque essa falsa água do mundo não sacia. Amém? Você está comigo? Então ele vai se afundando cada vez mais no pecado, querendo se alegrar, se realizar, se preencher. Mas ele diz, essa terra não tem água. Ela é seca. Ela é sedenta. Então, Deus, eu quero algo que só você tem, porque só você pode me preencher. Amém? E Jesus diz mais, irmãos, no Novo Testamento. Ele bate no peito e diz assim, ei, eu sou a água viva. Quem bebe de mim não tem sede. Amém? E o que a gente faz com a água? A gente bebe. E ele diz mais, eu sou o pão da vida. E o que se faz com o pão? Come. Ele está dizendo, ei igreja, beba de mim. Igreja, coma de mim, daquilo que eu ofereço. Porque quem bebe de mim, quem está conectado à fonte do seu interior, fluirão rios de águas vivas. O salmista diz aqui, ó, volta lá, ele diz assim, todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença. Intimidade com Deus vai produzir refrigério dentro de você. Mas quando você bebe da fonte da água, você será um refrigério para outras pessoas. Amém? Do seu interior vão fluir rios. Então nunca vai faltar uma palavra para abençoar a vida de alguém. Nunca vai faltar uma oração para ser feita pela vida de alguém. Sempre haverá um cântico novo ao Senhor, porque rios fluirão, rios fluirão. Intimidade com Deus vai produzir em nós alegria, vai nos preencher,
vai nos realizar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água. Ele é água viva. Aleluia. Glória a Deus. Intimidade também vai liberar o poder de Deus em nossas vidas. Amém? Quando eu estava me preparando para estar aqui, Deus começou a ministrar algo ao meu coração. É mais ou menos assim, eu vou tentar transmitir para você da melhor maneira. Deus falou comigo assim: filha, o meu desejo para o meu povo é que antes de eles serem ou ter qualquer coisa, eles sejam homens e mulheres de oração. Amém? É como se Deus dissesse assim para mim: antes de você, todo esse aparato aqui, por debaixo desse aparato, eu me arrumei para estar aqui, eu me perfumei para estar aqui. Você se arruma todos os dias para sair, para trabalhar, amém? E o Senhor me disse: antes de tudo isso, por detrás de todo esse personagem, de todo esse aparato, eu desejo que os homens e mulheres de Deus sejam homens e mulheres de oração. E para quê? Para que nós possamos nos mover no poder de Deus, para destruir as obras do diabo, porque os dias são maus. Sabe, Deus tem pressa em salvar pessoas, e Ele conta com você e comigo, amém? E Deus, Ele tem tanta pressa, queridos, que eu tenho escutado muitos testemunhos de muçulmanos que têm sonhado com Jesus e têm se convertido ao Senhor, amém? Isso é pressa, porque os dias são maus. É por isso que eu te falei do tempo lá no início. Não dá mais para perder tempo de brincar de crente, brincar de igreja, não dá. Não perca mais tempo, amém? Mas se volte para o Senhor. Então a sua identidade e a minha identidade genuína, a primeiríssima, é de cristão, é de cristã, é de filhos e filhas de Deus. Então nós não somos médicos que são cristãos. Nós não somos professores, empresários que são cristãos. Nós não somos universitários que são cristãos. Nós somos cristãos que são médicos. Cristãos que são empreendedores. É a tua primeira identidade antes de qualquer coisa. Cristão, filha, filho de Deus. Amém? E sabe, intimidade com Deus vai nos transformar em pessoas equilibradas. Eu gosto dessa palavra, equilíbrio. Sabe quando está todo mundo preocupado lá no ambiente de trabalho, preocupado com o que vai acontecer, mas você está lá, equilibrado, equilibrada, porque conhece o Pai que tem, confia em Deus, e as pessoas olham e se perguntam: como é que ela consegue ser tão tranquilo, tão tranquila, tão sereno, tão equilibrado? Deus deseja que a sua igreja seja uma igreja equilibrada. Intimidade vai fazer mais por nós, vai nos transformar em pessoas confiáveis para Deus. E aí eu te pergunto, e para mim, será que nós temos sido pessoas confiáveis para Deus? Será que quando Ele olha para você e para mim, Ele encontra um coração de confiança sobre quem Ele pode, sobre um coração que Ele pode derramar dos seus segredos, das suas riquezas, de coisas grandiosas, e nós vamos pegar aquilo e nós vamos avançar, nós vamos fazer acontecer, ou nós vamos vazar tudo? Por desequilíbrio, por não sermos confiáveis. Eu quero ser uma pessoa confiável para Deus, para que Ele olhe para a minha vida e encontre em mim um coração agradável, um coração corrigível, ensinável. É esse coração que você e eu precisamos ter. Um coração reto diante do Senhor, íntegro, puro. E Ele vai confiar sobre nós grandes coisas. Amém? E como isso vai acontecer? Pela intimidade com Deus. Intimidade vai te levar a lugares inimagináveis. A intimidade vai te promover, vai derramar o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E para terminar esse primeiro ponto, a intimidade vai nos dar equilíbrio para sermos cordeiro e leão. Eita! A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro e o leão. Isso é equilíbrio.
Quando Jesus tinha que se posicionar como ovelha, mudo, calado, gentil, servindo as pessoas, se identificando, ele sabia se posicionar. Mas quando ele tinha que rugir, queridos, ele rugia. Ele fazia barulho. Ele se posicionava. Sabe por quê? Tem muita gente que só sabe ser o cordeiro. Aquela pessoa compassiva que nunca se posiciona, que nunca confronta nada e vai vivendo numa mediocridade. Mas também tem aquelas pessoas que só sabem ser leão, só sabem rugir, só sabem fazer barulho e não se compadece do outro, não se identifica, não é gentil, não é amável. Ei, Deus está trazendo equilíbrio para você e para mim, para nós andarmos nessa unção de cordeiro e leão, nos posicionando diante dos desafios. E eles já estão aí, irmãos. Eles já estão aí todos os dias diante de nós. Deus quer nos capacitar com o poder, pela intimidade, a nos posicionar de maneira adequada. Amém? E o segundo ponto é a palavra. Valorize a palavra de Deus. Eu quero te levar lá para Mateus 13. Você conhece essa parábola do semeador? Ame a palavra, valorize a palavra. Amém? Aleluia. Mateus 13, verso 18. Diz assim: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Verso 19. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Pode segurar aí? Eu vou só contextualizar rapidinho para você. Jesus conta essa parábola dizendo que o semeador saiu a lançar sementes. E a semente é a palavra de Deus. E essas sementes caíram em 4 tipos de solos. E ele vai dizer que os 4 tipos de solos são 4 tipos de corações. 4 tipos de ouvintes. Só que para nossa surpresa, dos 4 solos, apenas um recebe a palavra. Apenas um agarra a palavra e frutifica. E aí, veja bem, quando uma pessoa escuta, não é que ela não ouve. Ela ouve a palavra. Mas ela não compreende. E por que uma pessoa não compreende a palavra? São N os motivos. Um coração endurecido não deixa a palavra entrar. Coração orgulhoso não deixa a palavra entrar. Sabe? Aquela pessoa que raciocina demais, quer entender tudo demais. Eu não consigo crer que Jesus nasceu de uma virgem. Eu não consigo. Então a palavra não consegue alcançar esse coração. Mas a palavra também é roubada. Ela não é compreendida, sabe quando? Quando você dá lugar a pensamentos e sugestões do inferno. E ele pode estar querendo fazer isso agora mesmo com você. Você está aqui ouvindo a palavra e ele está sussurrando. Ei, não é assim como ela diz. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Muitas vezes eu sentado aqui recebendo uma palavra, aquele pensamento. Ei, não é isso tudo não. Ei, não é como o pastor está falando não. Porque ele quer roubar a palavra do teu coração. Agora faz um exercício comigo. Coloca a tua mente aí para imaginar. Quando a Bíblia diz em João 10 que o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Então tem uma sequência. Antes dele matar e destruir, primeiro ele rouba. Porque se ele rouba a palavra do teu coração, ela não vai produzir nada. Amém? Mas eu profetizo nessa noite que o diabo não vai roubar essa palavra do teu coração. Amém? Ele não vai roubar. Então imagina comigo. Quando um ladrão está se preparando para roubar um banco, eu fico imaginando, imagina aí. Ele pensa assim, vamos entrar lá, vamos procurar a cozinha. E vamos pegar os produtos de limpeza do banco. É isso que ladrão faz? O que que o ladrão entra para fazer o quê no banco? Para roubar o quê? Dinheiro, joias. Porque ladrão só rouba o que é de valor. Ladrão só rouba o que é precioso. E aí ele diz aqui, ó, o ladrão, o maligno, o diabo vem para arrancar. E o que que ele quer roubar de você e de mim? A palavra.
Sabe por quê? Porque ele sabe o poder dessa palavra, a preciosidade dessa palavra. Irmãos, uma semente natural, se ela é lançada num ambiente inapropriado, de maneira assim, sem planejamento algum, imagina uma semente lançada numa rachadura de um cimento. Irmãos, quando ela começar a germinar e crescer, ela arrebenta aquele asfalto e cresce. Olha o poder. Tinha um vídeo para a gente estar passando aqui. Se a mídia puder colocar aqui, para os irmãos irem alimentando a imaginação do poder dessa palavra. Amém? Dessa semente. Então veja só, há poder numa semente natural. Tem uma história de uma mulher, eu não sei onde eu li isso, eu não lembro, que ela tinha uma janela em frente à cozinha. E toda vez ela jogava as sementes de maracujá ali, ó, o resto. Num belo dia, quando ela se espantou, tinha um pé de maracujá. Ela não planejou, mas para você ver o poder que uma semente natural tem. Imagina o poder da semente da palavra de Deus. Amém? E a Bíblia diz assim, que tudo que Deus nos deixou foi em forma de quê? Palavra. Tudo que Deus deixou para você e para mim, Ele deixou em forma de palavra. Então, o que nós temos que fazer? Permanecer na palavra. Porque a nossa autoridade está na palavra. E qual vai ser o jogo do diabo? Roubar a palavra. Ei, querido, querida, deixa eu te falar uma coisa. Quando você começa a crer na palavra, preste atenção nisso. Quando você começa a crer na palavra, a meditar nela, a acolher no teu coração, você chama a atenção do mundo espiritual. Amém? Só que você não chama a atenção apenas dos céus, dos anjos. Eles se alegram quando você começa a crer. Eita, ali tem alguém crendo em cura. Eu vejo alguém crendo em salvação e provisão ali. Mas o inferno também vê. E aí é quando o diabo começa a trabalhar para roubar a semente do teu coração. Passa para nós, avança bem aí no verso 21 de Mateus 13. Olha o que ele diz. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. Presta atenção agora. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições. Então, a palavra atrai perseguições, tribulações, problemas. Amém? Você está comigo? Porque você se posicionou. Você começou a crer. Então o diabo vai começar a pressionar por dentro e por fora para arrancar a palavra de você. Mas você precisa permanecer firme, resistindo na palavra, decidido, eu não vou soltar a palavra. Porque quando isso passar, será recompensador. Vai frutificar, virá uma grande colheita. 30, 60, 100 por 1. Então permaneça na palavra. Ame a palavra, porque a nossa vitória está em permanecer na palavra. E aí Lucas 8, 15. Tenho que olhar o tempo ali. Lucas 8, 15. Ele fala do bom coração. O coração que ouve e compreende e frutifica. Então o segredo para a palavra frutificar em nossa vida é primeiro ouvir, depois compreender. Então ela vai gerar o fruto. Olha só. No entanto, as que caíram em o quê? Boa terra. São os que de bom coração. Então não é ouvir de qualquer jeito. É de bom coração e com sinceridade. Ouvem a palavra, mas faz o que mais? A entesouram, ou seja, guarda a palavra que recebeu do Senhor. E com perseverança, não é da noite para o dia, é com perseverança frutificam. Então, queridos, quando você começar a crer na palavra, pode ser que venha uma crise, mas depois, com a sua perseverança, virá a transformação, virá a mudança, virá o avivamento. Amém? Então, permaneça nessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E só para fechar esse ponto, eu quero que você volte lá para Mateus 13, 15.
Eu não posso deixar de falar isso. Nossa igreja é uma igreja que crê em milagres, amém? E que crê na imposição de mãos sobre as pessoas, elas são curadas. E é a vontade de Deus. Só que esse texto, Deus falou algo ao meu coração aqui através dele. Ele diz assim: posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Que tem situações na sua vida em que você não precisa de uma oração. Você não precisa da imposição de mãos. Mas você vai precisar crer na palavra. Porque quando a revelação chegar, a cura vai chegar. No momento que você crê e, meu Deus, agora eu vejo, agora eu percebo, o Senhor vai fazer. O Senhor vai operar. Amém? E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Para você ouvir e compreender essa palavra. E ser curado e ser salvo. Amém? Vamos avançar para o último ponto. O último pilar, nós já falamos da intimidade, falamos da valorização da palavra. E agora buscar sabedoria. A sabedoria verdadeira vem de Deus. Amém? Coloca Tiago 1, 5. Tiago 1, 5. Aleluia. Ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a quem? A Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Irmãos, Deus tem grande alegria em nos dar sabedoria. Só que a gente está pedindo? Ou será que a gente tem buscado a sabedoria do mundo? Porque o próprio livro de Tiago também diz que tem uma sabedoria no mundo, sabia? Só que ele diz que a sabedoria do mundo é terrena, animal e diabólica. Mas a sabedoria de Deus é pura, é sem hipocrisia, porque ela vem de Deus, ela vem do céu. Então nós precisamos de sabedoria, sabe por quê? Porque tem coisas que nós não iremos conseguir discernir com os sentidos naturais. Nossos olhos não irão ver. Mas nós precisaremos discernir com os olhos do Espírito, com a sabedoria que vem de Deus. E aí você, dotado de sabedoria, Deus vai te falar se você assina ou não aquele contrato. Se você segue ou não conhecendo aquele rapaz. Que de repente aquele rapaz é assim, né, Cláudia, à primeira vista, uau. Mas pode ser um golpista. E lá na frente Deus te mostra. É um laço e Deus te livra. Mas nós não podemos ser enganados pelos olhos naturais. E é por isso que nós precisamos de sabedoria. E aí eu quero te levar lá em Provérbios 3. O rei Salomão que escreveu esse livro. E a Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que já existiu. Provérbios 3, verso 13. O Senhor está te incentivando a ir em busca da sabedoria. Amém? Provérbios 3, 13. Olha só, fica ligado, presta atenção nisso. É uma chave preciosa. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. E a pessoa que encontra o entendimento. 14. Aleluia, verso 14. Pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata. E o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. 15. Mais preciosa é do que os rubis mais puros. Olha só. E tudo que podes ambicionar não é comparável a ela. Pensa aí em tudo que você pode ambicionar na vida. Pense em algo que para as pessoas é, nossa, aquela casa dos sonhos, uma ilha particular, não sei, viajar o mundo. O Senhor está dizendo, tudo que você ambiciona não pode ser comparado a alguém que tem sabedoria. Amém? 16. Uau! Ao passar da vida, ele está personificando a sabedoria a uma mulher. Então ele diz assim, na mão direita, a sabedoria te garante o quê? Longevidade, vida longa. Quem acha sabedoria tem vida longa. Na mão esquerda da sabedoria tem riquezas e honra. 17.
Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis. Quem não deseja uma vida com caminhos agradáveis? E todas, não são algumas, todas as suas trilhas conduzem à paz. Paz aqui é shalom, prosperidade, plenitude, nada faltando, nada quebrado. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Quem encontra sabedoria encontra tudo. Tudo. Tudo que o ser humano mais deseja, mais quer, busque em mim, busque na sabedoria que vem do alto, e eu tenho prazer em te dar. E para terminar, eu quero ler mais um texto, 1 Reis 3. Esse mesmo homem, Salomão, quando o pai dele, Davi, morre, ele assume o trono, e ele pede a Deus sabedoria, porque ele sabe que a missão é grande demais, ele não vai dar conta de governar aquele povo, se não for com a ajuda do Senhor. 1 Reis 3, a partir do verso 4, Salomão faz uma linda oração a Deus, eu quero que você preste atenção. Ele diz assim: o rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Próximo verso. Em Gibeon, Iavé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse, olha só, pede o que desejares e eu te darei. Verso 6. Ao que Salomão respondeu: tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele, e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. 7. Agora, pois, Iavé, Senhor meu Deus, constituíste rei ao teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. 8. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Próximo. Dá, portanto, olha a oração dele. Lembra? O Senhor apareceu e disse assim: pede o que você quiser. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio. Essa palavra aqui é a mesma da parábola, um coração que ouve, que compreende, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? Pode colocar o próximo. O desejo de Salomão, o quê? Muito agradou ao Senhor. Verso 11. Aleluia. Por esse motivo Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido, um coração sábio, e já que não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento, para ouvir e julgar com justiça. Próximo. Farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Verso 13. Também te dou o que não pleiteaste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. 14. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. O próximo verso. Então Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Olha o que ele faz. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor. A arca fala da presença de Deus, representa a presença. Ele se pôs diante da presença e sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas e de comunhão, e concedeu um banquete a todos os seus servos. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós recebemos sabedoria de Deus, a sabedoria também nos leva a valorizar a presença. Amém? Ele engrandeceu o nome do Senhor. Ele reconheceu que tudo veio do Senhor. Amém? E veja, Salomão era alguém que tinha o Espírito Santo apenas sobre ele. Não tinha dentro. Não era nova criatura ainda. Era a antiga aliança. E olha o que Deus fez.
na vida desse homem. Agora imagina você e eu, filhos de Deus, filhas do Senhor, participantes de uma aliança melhor, superiores promessas. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Jesus, amém? Co-herdeiros é herdar junto. Tudo que Jesus conquistou é meu e seu, amém? E ele diz que nós já fomos abençoados no passado, já está feito. A parte de Deus já está toda feita. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas só quem vai acessar as bênçãos das regiões celestiais são os espirituais. Não serão os carnais, os religiosos. Então nós temos que ser pessoas espirituais, que amam a intimidade, que amam a presença, que amam a palavra de Deus e que vão se apropriar dessas bênçãos e trazê-las para a nossa realidade. Amém? Oh, aleluia. Feche seus olhos nesse lugar, eu quero orar por você. Pai, eu preguei a tua palavra nessa noite. E eu oro por corações férteis, corações sinceros, que vão acolher essa palavra. E essa palavra ela vai frutificar, ela vai produzir. E eu oro para que o teu Espírito Santo desperte em nós, em cada um de nós, o desejo por mais fome de ti, por mais desejo de comunhão contigo. O Senhor nos chama nesse tempo para o lugar secreto, para a intimidade, portas fechadas, para que ali o Senhor possa se revelar mais e mais a nós e nos equipar com todo o poder que vai destruir as obras do diabo, que vai confundir, Senhor, que vai desmascarar. O Senhor vai nos equipar para vencer todas as pressões que vêm contra nós. Nós seremos fortes, nós iremos resistir permanecendo na tua palavra e o diabo não vai roubá-la de nós. Hoje toda mentira cai por terra em nome de Jesus. Toda limitação, toda barreira. E o Senhor está trabalhando, porque o Senhor deseja purificar a sua igreja cada dia mais e mais, para apresentá-la limpa, adornada, quando Jesus voltar, para nos buscar, aleluia. Pai, que essa palavra realmente encontre lugar em nossos corações, e nós sairemos daqui fortalecidos, renovados, com um novo ânimo, com a cabeça erguida, com ouvidos abertos, e os olhos abertos para ouvir e dizer sim a toda a tua vontade para as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Continue em espírito de oração, igreja. Nós não podemos deixar esse momento passar. Tem muitas pessoas que nos visitam. E a gente não pode deixar de fazer o apelo, amém? Você ouviu a palavra do Senhor nessa noite. E o Senhor, Ele te convida não para uma religião, sabe? Uma lista de coisas que você tem que fazer ou não fazer. Ele está te convidando para um relacionamento nessa noite. Ele está te convidando para uma nova vida. Ele está te convidando a ser aquele que vai te preencher com toda a alegria, com toda a realização. Então, se você sente que no teu coração essa palavra é para você, e você ainda não fez de Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, o Senhor te convida nessa noite. Ele está te perguntando: onde você está? Onde você está? Se você tem se escondido, se você tem tido medo de Deus, Ele não é uma ameaça, Ele te ama. Ele te chama para um relacionamento, Ele quer ter intimidade com você. Ele quer te preencher, te saciar, mudar a sua história, apagar seu passado, perdoar todos os seus pecados, escrever seu nome no livro da vida. Se você sente isso nessa noite, esse apelo é para mim, erga sua mão. Nós queremos orar com você nessa noite. Se você quer entregar sua vida a Jesus, erga sua mão nessa noite. Nós queremos conhecer você e orar por você nessa noite, amém? O Senhor te convida nessa noite. Ei, eu te chamo, onde você está? Onde você está? Não perca mais tempo. É hoje é o dia de você ouvir a voz do Senhor e dizer: sim, eu quero esse relacionamento para a minha vida. Aleluia. Temos alguém? Temos alguém nessa noite? Aleluia. Que Deus continue, irmãos, abençoando a sua vida ricamente
e aplicando essa palavra ao teu coração. Não deixe que seja apenas mais uma mensagem de mais um domingo. Não, é o domingo. Amém? Saia daqui disposto a hoje mesmo pôr em prática essa palavra durante a semana inteira. E domingo que vem você vem pronto para mais, para receber mais do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Amém, amém.